Olá, vamos iniciar neste momento mais uma videoaula de autocorreção das atividades, desta vez do livro Trilhas, módulo 4, capítulo 11, página 45 a 51, e o conteúdo é tempos verbais. Vamos começar fazendo a leitura do texto que está na primeira questão, e tem como título Poetas. Ai, as almas dos poetas não as entende ninguém. São almas de violetas que são poetas também. Andam perdidas na vida como as estrelas no ar. Sentem o vento gemer, ouvem as rosas chorar. Só quem embala no peito dores amargas e secretas é quem em noites de luar pode entender os poetas. E eu que arrasto amarguras que nunca arrastou ninguém, tenho alma para sentir, a dos poetas também. Letra A. Apesar de o eu lírico dizer que ninguém consegue entender os poetas, ele mesmo parece compreendê-los. Por quê? Se nós determos a nossa atenção, particularmente na última estrofe desse poema, em que vai ser possível lermos o seguinte: e eu que arrasto amarguras que nunca arrastou ninguém, vamos perceber que os poetas são colocados por Floribela Espanca, que é a autora desse poema, como alguém que tem uma alma que é cheia de amarguras, é cheia de dores que outras pessoas não conhecem. Mas o eu lírico desse poema também arrasta uma série de amarguras que nenhuma outra pessoa nunca arrastou. Por isso, ele consegue entender a dor dos poetas. Agora, na letra B, é solicitado que a gente sublinhe no poema as formas verbais a seguir: entender, andar, sentir, ouvir, embalar e arrastar. E elas aparecem no poema como entende, andam, sentem, ouvem, embala e arrasto. Agora, na nossa letra C, é pedido que as formas verbais que você sublinhou indicam algo que aconteceu, que acontece ou acontecerá. Nesse caso, algo que acontece, que ocorre no momento em que se fala ou escreve. Agora, essas formas verbais, o que elas estão expressando? Dúvida, ordem ou certeza? Certeza, algo exato. E aí, a partir dessas respostas dadas, em que tempo e modo essas formas verbais, elas estão? Então, vamos prestar atenção que nós estamos falando que é algo que está acontecendo no presente, já que se dá no momento da fala ou então da escrita, e expressa certeza. Então, está no tempo presente do modo indicativo. Agora, vamos responder esta questão que trata sobre o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Em A temos: minha mãe comprou um livro. Em B, minha mãe sempre comprava livros. C, eu li o livro que minha mãe comprara de presente para mim. Temos então que indicar qual dessas frases diz respeito a uma ação habitual no passado, a que indica uma ação pontual ocorrida e concluída, e por fim a que indica uma ação passada ocorrida antes de outra ação também no passado. A que indica uma ação habitual é B. Minha mãe sempre comprava livros. O que torna a ação habitual é o fato de que a mãe sempre fazia isso. Ela sempre comprava livros. Agora, a ação que vai indicar algo pontual será a letra A. Minha mãe comprou um livro. É uma ação pontual e que já foi concluída. O livro já foi comprado e pronto, a ação foi finalizada. Agora, a ação que ocorreu no passado antes de uma outra é a C. Observemos. Eu li o livro que minha mãe comprara de presente para mim. Eu tenho aqui duas ações: ler o livro e comprar o livro. Nesse caso, antes que esse eu lesse o livro, uma outra ação aconteceu, que foi justamente a ação da mãe comprar o livro e dar de presente para ele. Então, a gente tem primeiro uma ação, que é a ação de comprar, e em seguida a ação de ler, mas ambas
ocorreram no passado. Então, ambas foram concluídas no passado. Vamos agora responder essa questão que trata do futuro do presente e futuro do pretérito. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Letra A. Os alunos participarão da roda de leitura. Letra B. Os alunos participariam da roda de leitura se não chegassem atrasados. No caso, a frase que indica um fato que ocorrerá após o momento em que se fala ou escreve é a letra A. Os alunos, eles participarão da roda de leitura. Então, depois do momento em que essa frase for falada ou for escrita, é que os alunos vão começar a participar dessa roda de leitura. Já a frase B, ela indica um fato que aconteceria se outro não acontecesse, que é o quê? Os alunos, eles só participariam da roda de leitura se eles não chegassem atrasados. Então, são ações que dependem. A participação deles na roda de leitura dependem deles chegarem ou não atrasados. Na próxima página, na página 48, inicia-se as questões sobre os tempos verbais do modo subjuntivo. A primeira diz: observe a cena abaixo. Temos um bibliotecário e um garotinho, e o bibliotecário diz: espero que você goste. Boa leitura. Em A, pergunta-se quais formas verbais o bibliotecário empregou em sua fala. E aí, se observarmos, é espero e goste. Em B, se pergunta qual das formas verbais usadas por ele expressa um desejo. No caso, a forma goste. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. A. Se eu fosse você, eu leria mais. B. Duvidei que ele soubesse a resposta. A frase que indica um fato incerto é a B. Duvidei que ele soubesse a resposta. Por que é um fato incerto? Não se tem certeza se esse ele que nós temos na frase sabe ou não a resposta. Então, é uma dúvida, é uma incerteza. Agora, a frase que indica uma condição é a letra A. Se eu fosse você, eu leria mais. Não é só o verbo que nos auxilia a perceber que essa frase indica uma condição. A presença da partícula se também. A respeito do futuro, nós temos então que ler as frases abaixo e relacionar cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Em B, nós temos: quando você ler a obra, saberá do que estou falando. E em B, se você ler o livro, poderemos fazer uma discussão. A frase B, ela indica uma condição. Por quê? Vamos relê-la. Se você ler o livro, poderemos fazer uma discussão. É somente após a leitura do livro que é mencionado na frase é que a discussão poderá acontecer. Então, a discussão ocorrer ou não depende desse alguém de quem se está falando ler o livro. Vale lembrar que o futuro do subjuntivo ele é utilizado para indicar condição ou fatos possíveis de ocorrer no futuro. E ele costuma ser acompanhado pelas formas verbais quando ou se, que aparecem nesses dois exemplos. Então, se B indica uma condição, a frase que está em A, ela vai indicar um acontecimento que é possível de acontecer no futuro. E o que pode acontecer no futuro? Esse alguém ler a obra. Vamos agora ler esse trecho do conto Fita Verde no Cabelo. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Aquela um dia saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara-a com um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. O conto Fita Verde no Cabelo, ele faz referência a qual outro conto que é conhecido de todos nós?
o conto Chapeuzinho Vermelho, que é um clássico. Em B, pergunta-se em que tempo estão as formas verbais em destaque nesse trecho, se é presente, passado ou futuro e como se chegou a essa conclusão. Voltando ao texto, nós vamos perceber que temos em destaque havia, esperavam, nasciam, cresciam, saiu, mandara, amava. E vamos perceber que todas essas formas verbais, elas se encontram no passado e elas revelam ações que já aconteceram. Na segunda questão, pede que a gente faça uma comparação entre as formas verbais das duas frases. Na primeira temos homens e mulheres que esperavam. Na segunda, aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. A. Qual delas indica uma ação no passado que foi concluída? E aí nós vamos perceber que é saiu. Letra B. Qual delas expressa um fato contínuo ou frequente do passado? Esperavam. Letra C. Escreva o nome do respectivo tempo em que as formas verbais estão flexionadas. Esperavam está no pretérito imperfeito do indicativo, enquanto saiu está no pretérito perfeito do indicativo. Terceira. Agora, compare as formas verbais em destaque nas frases a seguir. Aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara-a com um cesto e um pote à avó. Qual ação ocorreu primeiro, a ordem da mãe ou a saída da menina? A ação que ocorreu primeiro foi justamente a ordem da mãe. Agora, qual forma verbal foi usada para expressar essa ação? A ação de ordenar. Foi a forma verbal mandara. Agora, o verbo mandar, ele está flexionado no pretérito mais que perfeito. Vamos ler o trecho abaixo. Se eu morresse de saudade, mandariam lhe prender. O povo suspeitaria que o culpado foi você, pois seu retrato estaria estampado em cada grão do que de mim restaria, feito areia pelo chão. Essa é uma canção de Gilberto Gil e se chama Se Eu Morresse de Saudade. Em A, pergunta-se se a expressão morrer de saudade, ela apresenta tranquilidade, exagero ou raiva. Nesse caso, exagero. B, explique a correlação entre as formas verbais morresse e mandariam. Como sugestão de resposta, pedimos que você coloque o seguinte, que a forma verbal morresse, ela está no pretérito imperfeito do subjuntivo e a forma verbal mandariam está no futuro do pretérito do modo indicativo, indicando condição para que um fato aconteça. Sendo assim, o morresse, ele está indicando um fato incerto. É algo condicional. Tanto é que quando essa forma é empregada, antecedendo ela, nós temos a partícula se, que eu já disse que é uma partícula que quando aparece costuma indicar condição. Enquanto mandariam, expressa a ideia de um fato que aconteceria se outro fato acontecesse. Encerra-se aqui mais uma videoaula de autocorreção. Eu espero que ela tenha sido esclarecedora e que vocês tenham acertado boa parte das questões ou todas elas. Até a nossa próxima aula.